Obrigada, Claudinha, que participou nesse momento bonito de abertura. Nós estamos no 31 de outubro. Não é só Halloween hoje. Hoje é o dia da reforma, né? Também poderia ser o Halloween. Por que não a gente falar das bruxas e ressignificar as bruxas? Que mentalidade que matou tantas mulheres, né? Em nome da fé cristã, diga-se de passagem. Mas hoje é o dia da reforma. O dia que Lutero colocou as 95 teses, 1517, na catedral alemã de Wittenberg. E ali começa todo um processo de reinvenção da fé cristã dentro de um cenário medieval extremamente hierarquizado, extremamente violento e, ao mesmo tempo, patológico. Hoje a gente não veio aqui para celebrar só isso, a gente veio celebrar as nossas reformas necessárias, urgentes, e, portanto, possíveis. E são reformas que têm a ver com o nosso tempo, porque o século XVI não é nosso. A gente lega do passado possibilidades da gente alçar novos voos ou obstáculos intransponíveis. Para a gente, o século XVI é só um trampolim. E o bonito disso é que a gente pode estar no século XXI, beber dessas fontes inspiradoras e reinventar a nossa liberdade. Nosso grande reformador Rubem Alves dizia que talvez bonito na fé seja o sabor que ela pode produzir. E por ter a fé pode ser saborosa, a gente pode analisar a nossa fé não pelo que a gente crê, mas pelo sabor que a nossa vida ganha. Isso muda tudo. A gente alimenta outros paladares e se alimenta também de outros alimentos. A gente está aqui para pensar essa reforma protestante em nome de alimentos saudáveis, de vidas saborosas, de vidas gostosas, de caminhos felizes. Que Deus abençoe a nossa reforma, para que a vida valha mais a pena de ser vivida por todos e todas nós. Vamos continuar a nossa liturgia ouvindo Cristo é tudo em meu viver. Cristo é o caminho onde devo andar. Ele é a verdade, posso confiar. Só nele posso ter a eterna vida. Cristo é tudo em meu viver. Cristo é o caminho onde devo andar. Ele é a verdade, posso confiar. Só nele posso ter a eterna vida. Cristo é tudo em meu viver. Cristo é o caminho onde devo andar. Ele é a verdade, posso confiar. Só nele posso ter a eterna vida. Cristo é tudo em meu viver. Cristo é tudo em meu viver. Cristo é tudo em meu viver. Quantos rostos aí, né, geram tanta saudade. Eu vou ler para vocês o texto dessa grande profetisa do amor, Madre Teresa de Calcutá, já tornada santa, né? Santa Teresa de Calcutá, ou Santa Teresa dos Pobres. Diz a nossa santinha: um coração feliz
é o resultado inevitável de um coração ardente de amor. Vou repetir. Um coração feliz é o resultado inevitável de um coração ardente de amor. Vamos cantar com Jonas Rezendes e o nosso Eurico, grande Eurico, Jesus Amigo. Jesus amigo, reconheço por ouvido esse o meu destino, um caminho sem amor repeti, mas tua vida invadiu minha existência. Tamanha insistência que eu um dia me rendi. Agora quero ser apenas uma fonte de amor que transmita todo o tempo o calor que de ti eu recebi. E assim assumo a missão de só viver pra servir, de investir tudo que tenho e que sou para o mundo redimir. Jesus amigo, reconheço que desci o meu destino num caminho sem o amor resistir, mas tua vida invadiu minha existência, com tamanha insistência que eu um dia me rendi. Agora quero ser apenas uma fonte de amor que transita todo o teu calor que de ti eu recebi. E assim assumo a missão de só viver pra servir, de investir tudo que tenho e que sou para o mundo redimir. Nós, nesse momento de interlúdio, vamos nos silenciar, nos preparando para o momento de oração. E cada um vai pedir o necessário para que a nossa vida se reforme. E se reforme no que é necessário, porque a gente não precisa mudar tudo. Quando há coisas no nosso caminho que ainda fazem a vida brilhar, ainda fazem a vida vibrar. Então a gente não precisa largar de lado o que nos faz vibrar, mas tem muitas coisas que nos ofuscam. E a gente vai silenciar exatamente para pedir a Deus que Deus tire de nós o que não permite que a gente floresça. E depois desse interlúdio, eu vou pedir à minha amiga Natália, que está aqui presente, para orar para a gente. Pode ser, Natália? Pode ser, minha amiga? Oi, Alexandre. Natália, eu tenho outra Natália. Natália, não. Natália é Levi com Y, tá? Não é com I, não. Tá bom? Beleza? Então, primeiro silêncio. Pedrão, é com você o interlúdio.
Natália? Vamos lá. Senhor, obrigada por esse momento, pela oportunidade de compartilhar nossa espiritualidade de forma comunitária, que possa ser um momento assim de alimento para nós, para nossa alma, para nossa semana, para nossa vida, ainda que virtualmente, que a gente continue trocando nesse espaço comunitário, que o Senhor possa trazer uma harmonia saudável, né, para o nosso grupo e bons diálogos. É isso que eu te peço. Amém. Amém. Obrigado, Natália. Antes nós ouvimos Faith, a fé. O nome mesmo, Faith, é o nome da companheira do nosso Pedrão, tocou no momento de interlúdio. Muito bonito, muito bonito. Eu vou pedir para vocês, quem quiser acompanhar, abrir a Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versos 28 a 34. É um texto muito conhecido de todo mundo aqui. Eu vou ler de maneira bem tranquila e bem vagarosa, para a gente pegar assim, o cenário onde as palavras de Jesus aparecem. Diz assim: aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar. E sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. E que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Então, o cenário, vocês já viram, Jesus está lá, um dos escribas, um intelectual do seu tempo, vai testá-lo. Essa é a brincadeira, uma espécie de Enem. Né? Jesus vai fazer um Enem ali, aí o cara pergunta qual é o maior dos mandamentos. Para a gente começar a interpretar esse texto de uma maneira que tenha muito a ver com o caminho da ICI, caminho particular, me parece, de cada uma de nós, mas também que tem a ver com a reforma protestante, eu queria lembrar uma passagem da vida do ex-técnico da seleção brasileira de vôlei, da seleção masculina, né, de vôlei, o Bernardinho, que vocês sabem que foi o técnico mais vencedor da história do voleibol masculino do país. O Bernardinho sempre dá palestras empresariais, né, ele ganha um dinheiro extra aí, fora do vôlei, e já lançou livros, e sempre é chamado para falar de questões motivacionais, é um cara interessante nesse aspecto. Ele estava um dia dando uma palestra e contou uma conversa dele, se não me falha a memória, com Ronaldo Fenômeno, ex-jogador de futebol. Eles estavam conversando sobre a mudança de regras num esporte. Por exemplo, o vôlei na época do Bernardinho, quando ele foi daquela geração de prata, né, geração de prata do Brasil, é muito diferente do vôlei atual. E o Ronaldo estava falando que o futebol atual é muito diferente do futebol da época do Pelé, da época dele mesmo, né? Hoje tem recursos tecnológicos diferentes e tal. E aí o Bernardinho comentou na palestra: a gente muda a regra de um jogo quando o jogo perde criatividade. E a regra começa a tolir o poder criativo dos jogadores. O que o Bernardinho falou é algo que a gente poderia falar trocando o esporte pela vida e pela espiritualidade. A gente poderia dizer o seguinte: uma regra, ela favorece o jogo da vida quando a vida
encontra um horizonte de criatividade. Uma regra favorece a espiritualidade quando ela não obstaculiza, não castra, não ceda, mas ela favorece a criação de um horizonte de produtividade, criatividade, de inventividade. Nesse sentido, a relação entre lei e vida, lei e espiritualidade, é um dos temas mais difíceis e espinhosos na vida de Jesus de Nazaré. Vamos lembrar, quem gosta de filme, que há uns 15 anos teve um filme chamado Ray, do Ray Charles, e que ganhou o Oscar, se não me falha a memória, de melhor ator. Pode até depois dar uma olhada. É um filme realmente, assim, né, a atuação do ator é espetacular. E o menino que faz o jovem, a criança do Ray Charles, é espetacular. E tem uma cena que o irmão do Ray Charles morre afogado numa bacia, e essa cena atravessa o filme inteiro, mas o Ray Charles começa a ficar cego, também criança. E ele vê o irmão morrer. E tem toda uma trajetória de culpabilidade naquela cena. Mas quando ele vai se tornando cego, a mãe, ela aconselha o filho. Aconselha, como se ela desse regras. Olha só, tem uma regra aqui que talvez possa te ajudar, essa aqui também. E tem um momento, que é uma cena fortíssima do filme, que o garoto já está começando a ter quase 100% de grau de cegueira, e ele está numa cozinha, a mãe cozinhando a lenha, e tem um bule assim no fogão, e o garoto entra assim, com a mão, sem conseguir ver, e procurando a mãe, gritando, mãe, mãe, mãe. E a mãe, ela silencia e começa a chorar, porque ela já havia dito para ele, eu não estarei para sempre do teu lado. E ela queria que ele aprendesse a viver com autonomia. Então ela silencia e chora e deixa ele se virar. E ele quase se queima no forno a lenha, até que ele começa a lidar com autonomia, sabe, na relação espacial. E todo o filme se desenvolve a partir disso. Os ensinamentos da mãe, que são as regras que ela acredita que sejam importantes para ele viver de maneira autônoma, e ele se tornando autônomo ao longo do caminho. Até que tem uma cena de desintoxicação por causa da dependência química dele, e ele de novo recobra a mãe. E a mãe, né, numa imagem que tem num sonho dele, no meio de na verdade, ele está delirando, ele dorme, tem esse sonho, a mãe o auxilia de novo a conquistar sua autonomia. A pergunta é, qual o lugar das regras dessa mãe na vida do Ray Charles? Qual o lugar? Eu dei aula para um garoto que hoje é ator e é síndrome de Down. Pedro Baião. Garoto genial. A avó dele é minha aluna até hoje. E a mãe foi minha aluna, a mãe dele é doutora em Guimarães Rosa, grande amiga. E desde que ele nasceu, a mãe, eles têm mais dinheiro, né, tem uma família com dinheiro, ela foi aos Estados Unidos para saber lidar com uma grande especialista em educação de crianças com Down. E ela criou o garoto, ela e o pai, para o garoto ser livre e autônomo. Então ele está indo morar agora sozinho. Então todas as regras da casa eram pensadas, junto com a psicóloga, para o garoto ser autônomo, todas as regras. Então, ele trabalhou numa clínica de oncologia, ele está terminando a faculdade em produção cultural, o garoto é muito interessante, terminou o ensino médio, ele viaja para fora do país, ele encontra a família fora, ele vai sozinho, ele fez o TED Talk, aquela palestra do TED Talk, ele foi para São Paulo sozinho, ele dá palestras empresariais, que ele tem um primo que trabalha numa grande empresa, e ele promove palestras em outras grandes empresas, e coloca ele para ser um dos palestrantes. Então, o garoto vive com Down, com uma liberdade. E a mãe sempre diz, as regras aqui de casa têm que ser um trampolim para o Pedro. Qual o lugar das nossas regras? Qual o lugar? Quando Jesus viu que as leis da sua religiosidade estavam impedindo a criatividade da fé,
Vocês conhecem o Sermão do Monte? Ele diz: ouvistes o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Esse texto de hoje, Jesus está na rua, Jesus era um andarilho, e ele está discutindo com os doutores da lei e tal, até que um dos escribas, um intelectual do seu tempo, para e faz a pergunta: qual é o maior dos mandamentos? Qual é a maior lei? São 613 leis na Bíblia judaica. 613 leis. Se vocês forem em qualquer sinagoga e perguntarem para um rabino, ele vai falar 613. Parece que a vida é uma receita de bolo. Entendeu? Para esse povo. Tem receita para tudo. É casamento, é nascimento, é menstruação. É tudo que você imaginar tem lá. O engraçado de Jesus é que ele escolhe duas leis que a gente não consegue transformar em receita de bolo. Porque as duas leis falam de amor. E a palavra que se usa em grego para amor é o verbo agapau, que significa gratuidade. Então, é mais ou menos como pensou Bernardinho. É mais ou menos como a mãe do rei Charles. É mais ou menos como a mãe do Pedro Baião. Tem regras que tem que favorecer a criatividade do jogo. O Pedro é músico. Vocês já imaginaram? O Pedro está lá, fazendo lá, sei lá, estudando história da música clássica. Aí ele pega o Beethoven, que ouvia Mozart. Mozart e Beethoven, eles estudaram técnica musical, que é uma regra. Eles se tornaram Mozart e Beethoven por causa da técnica musical? Tem uma biógrafa do Beethoven que diz uma coisa genial, que Beethoven ouvia Mozart não para ser Mozart, mas para ser Beethoven. Vila Lobos com Bar, as Baquianas. Vila Lobos ouvia Bar não para ser Bar. Bar já basta um. Técnica musical, para quem é criador ou criadora, é um meio, não é um fim, sabe? É um meio, não é um fim. Jesus escolhe duas leis que, na verdade, são meios, não são fins. Porque amor se inventa, amor não se copia. E nessas duas leis, elas têm 3 vetores. Isso que é muito maluco no texto. O primeiro vetor é amar a Deus. Gratuidade no amor para com Deus. Já pararam para perceber o que significa isso? Eu não sei muito bem, estou sendo sincero para vocês. Até hoje eu não sei o que esse negócio de amar a Deus. É ter Deus como objeto? Isso não tem sentido nenhum. O que é amar a Deus? Hoje de manhã, aqui na igreja, no culto presencial, eu lembrei alguns autores clássicos que falam sobre isso. O primeiro deles, que eu amo de paixão, é do século XII, chama-se São Bernardo de Claraval, um grande monge cisterciense, místico. Ele escreve uma obra em latim chamada De Diligendo Deo, que pode ser traduzida também por o amor a Deus. E ele coloca 4 graus do amor. Os 2 primeiros são amores egoístas, ou seja, a gente ama a Deus por interesse próprio. Os 2 últimos são amar a Deus por causa de Deus e amar a tudo e a todos por causa de Deus. São os 2 últimos. E ele diz numa passagem, Miriam, uma coisa genial, ele diz assim: se a gente ama a Deus com medo do inferno, a gente é covarde. Se a gente ama a Deus por causa do céu, a gente é mercenário. Entenderam? Entenderam o que eu estou dizendo? Em 1520, o grande jovem Lutero, ele escreveu um texto para a monarquia da Alemanha, chamado Sobre a Liberdade Cristã. E ele quer falar sobre a relação entre fé e razão, entre fé e amor, porque ele vê um paradoxo nos textos de Paulo. Por um lado, a gente tem que ser
a gente tem que ser servo somente de Deus. Por outro, a gente tem que ser servo do outro, do próximo. Como assim? A gente tem que ser servo de quem? E ele termina o texto dizendo o seguinte: pela fé, o coração é lançado para o alto. Pelo amor, ele é lançado para baixo. E ele diz: amamos ao próximo, não por causa do céu, não por medo de nada. A fé nos leva ao amor desinteressado. Desinteressado, não quer nada, a não ser amar. Amar a Deus é isso, é não ser amar. Mesmo que não vá para o céu, nem que exista inferno, nada. Ama-se. Acabou. Entendem? Teresa de Ávila, Santa Teresa de Ávila, escreveu um poema que é atribuído a ela, né? Mas dizem que é dela, que é quase uma cópia de um poema de um muçulmano do século XII, um sufista. E o poema dela diz assim: Senhor, se eu creio em ti, interessada no paraíso, exclua-me do paraíso. Se eu creio em ti, por medo do inferno, condena-me ao inferno. Porém, Senhor, se eu creio em ti, porque eu te amo, não demores, mostra-me a tua formosura. Entende? Então eu diria o seguinte: amar a Deus no sentido lá de Jesus é isso, não querer nada a não ser amar. Sei lá para onde eu vou depois que eu viver essa vida, se é para o céu, para o inferno. Vou parar com isso. Amor não faz escambo. Nossa fé é ligada a esses interesses esdrúxulos. Sei lá se eu vou estar do lado direito, do lado esquerdo, abaixo, acima. Sei lá. A gente não está aqui para amar a Deus por causa de nada. A gente está aqui para amar. Mas há um outro vetor do amor. Amar o próximo. A mesma palavra é usada por Jesus, o mesmo verbo grego. Desinteresse, gratuidade, amar porque se ama. E o próprio Jesus caracteriza esse amor numa passagem que todo mundo aqui conhece. Ele foi testado por um doutor da lei, que chega para ele e fala assim: e aí, Jesus, qual o maior dos mandamentos? Ele cita esse, exatamente o que ele cita aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e amar o próximo como a si mesmo e tal. E aí, o cara fala assim para ele: Jesus, mas vem cá, quem é meu próximo? Porque na época de Jesus, havia, no imaginário dos sacerdotes, classificação de quem era o meu próximo. Era seletivo. Um sacerdote do templo de Jerusalém tinha o outro sacerdote como próximo. A esposa, os filhos desse sacerdote como próximo. Tinha, por exemplo, o rei da Judéia como próximo. Mas não tinha um pastor de ovelhas como próximo. Pobres como próximo. Mulher com fluxo de sangue para além do período menstrual. Também não era. Cegos, coxos. Também não. Por isso que quando a gente lê Jesus, aquilo é um escândalo para a época. Porque Jesus vai reinventando essa noção de próximo. Aí vocês conhecem o que Jesus responde. Ele conta uma parábola. Você lembra da parábola? A gente chama de parábola do bom samaritano, né? A gente poderia dar muitos nomes para essa parábola. Mas aí Jesus está querendo responder: quem é o meu próximo? E Jesus não responde a pergunta. Ele fala que um cara foi assaltado e foi espancado e deixado no meio da calçada, assim, de uma estrada. E 2 funcionários do Templo de Jerusalém estão indo embora, porque eles trabalhavam uma vez por ano, um período, batiam um ponto lá, e eles tinham um negócio na época que chamava-se Juros de Abraão. Abraão já tinha feito muita coisa na vida, e ele legou para a tradição sacerdotal a salvação. Então, você trabalhava uma vez por ano, ficava em casa recebendo dinheiro, olha só, já começou lá o problema, recebendo dinheiro e recebendo alimento que era ofertado para os sacrifícios. Você tirava as vísceras para o sacrifício, o resto era dado para os funcionários. Eles passam pelo cara e diz lá, passaram ao largo.
O samaritano, que não podia entrar no templo de Jerusalém, porque desde o ano 722 a.C., o reino do norte e o reino do sul se separaram, e os samaritanos foram considerados miscigenados. Olha o problema do racismo na Bíblia. Então, a Judéia não tinha relação com a Samaria. Problema racial, olha que loucura. A Bíblia tem racismo, gente. É isso que está lá, não sou eu que estou inventando, não. Está lá. Tá? Aí, esse cara para e se compadece. E cuida do cara, deixa ele sendo cuidado com os cuidados hospitalares da época e diz para a pessoa, olha, eu estou indo embora, se qualquer coisa, se faltar qualquer dinheiro, eu volto e pago o resto. E aí Jesus chega para o doutor da lei e fala assim, quem foi o próximo daquele homem? Ele não fala, quem é o meu próximo? A parábola é para responder o contrário. Como a gente faz do outro o nosso próximo? Não existe próximo. Vamos parar com essa bobeira? A gente é que se torna próximo. Próximo é problema nosso. A priori, ninguém é nosso próximo. A tarefa é a gente ser o próximo. Entende? E quando a gente se compadece, a gente se torna o próximo. Intervém. A parábola responde o contrário. E aí Jesus pergunta, quem foi o próximo daquele homem? E aí o doutor da lei fala, aquele que teve compaixão para com ele. Resposta de Jesus, faz isto e viverás. E vai embora. Para de perguntar quem é teu próximo e seja o próximo do outro. Para com essas palhaçadas religiosas. Você quer saber de regrinha, quem é o meu próximo? Não tem regra. Se você não se fizer próximo, não tem próximo. Ele vai embora. Mas a gente só respondeu aqui 2 vetores. Amor a Deus e amor ao próximo. Mas todo mundo aqui já mais ou menos já sabe. Mas o texto ele não fala só isso. E aqui para mim, já vou fechar com isso, que para mim é a parte mais importante do texto para a gente hoje. Nossas igrejas não valorizaram o último vetor. Amar a si. Amar a si. A história das igrejas cristãs interpretou o amor a si como egoísmo. E a palavra que Jesus usa para falar do amor a si é a mesma que ele fala para falar do amor a Deus e amor ao próximo. Gratuidade. Agape, agapau. Gratuidade. Sabe? Assim como a gente não pode amar o outro, querendo usar o outro como trampolim para a gente crescer, ou seja, nem Deus, nem o outro são meios para nada, são fins em si mesmos. Amar a si é a mesma palavra. Jonas Rezende, nosso grande mestre, escreveu no livro Salmos para o Coração. Quem não ama a si não deve procurar um padre nem um pastor, deve procurar um psiquiatra. Concordo com ele. Entende? É claro que aquilo é um discurso irônico. Mas o que ele está querendo dizer é que não tem nada de saudável não amar a si. E as igrejas nos ensinam, na maior parte das vezes, recusa a si, negação de si, anulação de si. Entendem? E assim marionetizam todo mundo. A minha questão é, por que Jesus mandou a gente se amar? Ele diz que é um mandamento. A gente tem que se amar. Tem que. É mandamento divino. Tem que se amar. Vou citar historinha, eu adoro historinha. Que nem Jesus, eu gosto de parábola, eu gosto de historinha. Cada um gosta do que se sente bem. Eu adoro historinha. Mas histórias reais essas que eu vou contar agora. Tem uma amiga que frequenta a minha casa, é a idade da minha mãe, 66 anos, uma grande amiga. A filha dela estudou comigo e o pai dela foi pastor, foi meu amigo do Jonas e do Neemias Marinho. Então, a gente se conhece há mais de 20 anos, 25 anos. Essa mulher foi casada
um cara que era do Banco Central, tornou-se alcoólatra. Teve 3 filhos com ele. E trabalhou com ele em Belém. Esse cara, às vezes, saía do trabalho, enchia os cornos e metia o cacete nela nos 3 filhos crianças. Um belo dia, esse cara pegou uma arma que ele tinha e deu coronhada na cabeça dela, e quebrou a cabeça dela, e botou os 4 para dormirem fora do prédio. Ela era funcionária de um banco federal que foi privatizado pelo governo Fernando Henrique. Ela conseguiu uma transferência e veio correndo para o Rio de Janeiro. Chegou aqui, ela encontra o pai, que foi meu grande amigo, e pede um conselho para o pai pastor. E um pastor reconhecido aí, publicamente e tal. E fala para o pai. E o pai, com aquela mentalidade bem tradicional, machista, patriarcal e violenta, diz: filha, não é bom que uma mulher esteja só. E o casamento exige muitas renúncias. O conselho dele foi: volta para o teu marido. E ela só se separou bem depois, quando ela quase foi morta. O que eu estou dizendo? Entenderam? Sabe? Anulação de si. Agora eu vou contar mais um detalhe. Essa pessoa tem uma filha que é minha amiga, estudou comigo na escola, e a garota dos 17 anos em diante, ela é um pouco mais velha que eu, ela se tornou dependente química, semelhante ao pai, mas com uso de drogas pesadas, muito pesadas. E eu acompanhei todo o processo de internação, sai de internação, né, e reabilitação clínica, e volta, e vai para São Paulo, vai para não sei aonde, vai para não sei aonde. Acompanhei durante uns 20 e poucos anos as internações. Só que quando ela começou a ser internada e procurar ajuda, já foi a parte revolucionária do processo. O que vem antes é que é pior. Como ela era de igreja, nasceu em igreja, filha de pastor, ela com uma filha com dependência química, ela achava que tinha que fazer tudo que a filha pedia para ela. Então a filha estava devendo dinheiro no morro. Ligava de madrugada, ela subia o morro. Ela voltava, ela é professora. Né? Ela é professora. Depois que ela saiu do banco, ela foi fazer faculdade para se formar para ser professora de letras e tal. E foi seguir o caminho dela. E ela volta, a casa estava vendida. Vendida para usar droga. Mas ela tinha, claro, ela é a mãe da Sagrada Família, né? Ela é aquela Nossa Senhora que a gente olha que nega totalmente ela mesma, ela está totalmente despojada, ela não tem vida própria. Até que a vida dela chegou numa merda, desculpa o português. E uma amiga falou: fulana, vai pro Al-Anon, familiares de dependentes químicos. Vai para lá, a sua vida só vai piorar. Ela falou: mais, escuta, o nome disso é codependência. Vai para lá. E ela foi para lá. Começou a fazer terapia e foi para lá. Primeira coisa do Al-Anon: não alimentar o ciclo vicioso de codependência. Não ser refém do outro. Cortar o cordão umbilical da relação abusiva e dizer não. Saiu de casa, sumiu, tira o plug do telefone. Isso é sério que eu tô falando. Fecha a casa, só vai voltar aqui para pedir socorro, mas não para me infernizar. E ela disse que até ela começar a fazer isso, ela sofria de culpa. Até que um dia a garota sumiu e começou a ligar. Ela falou: não aguento mais. Ela ligou para uma das pessoas do Al-Anon, ela falou assim: ó, corta, tenha coragem, corta. Diz não. E aí começou o processo. Hoje a garota é formada em psicologia, está terminando a segunda pós-graduação dela, sempre está se tratando. Psiquiatra, psicólogo, mas a garota começou a voar. Porque começou com não.
E aí ela aprendeu no Al-Anon: se eu não me amo, eu não sei a dosagem do meu amor. Frase que eles usam. Se eu não me amo, eu não sei a dosagem do meu amor. Entendem? Mas vou falar de uma pessoa mais próxima de mim, minha mãe. Eu citei hoje de manhã. Minha mãe sempre foi a melhor em tudo. Ela era a melhor e a mais boazinha, de todos os lugares. Melhor aluna em tudo. Ela é professora de inglês, né? Melhor professora de inglês. Então, IBEU, ganhava. Porra, tipo, ela era a professora. Cultura inglesa, a professora. Ganhava viagem para ir para fora do país. Ela era ela melhor. Se você falasse, Martinha, vamos agora andando para a África de costas, ela ia. Ela era a melhor esposa. Ela era a Nossa Senhora do imaginário cristão. Sabe? Sim. Recusa, renúncia. Tudo pelos filhos, tudo pelo marido, tudo pelo trabalho, tudo. Aí meu pai se separou. Mas continua sendo muito boazinha. Começou a cair cabelo e ela começou a adoecer. Ela foi se degenerando. Até que aos 50 anos, ela foi fazer terapia. Foi fazer análise com uma lacaniana. E aí o bicho pegou. E aí começaram os cortes. Pá! Não vou. Não me faz bem. Você não vai mais passar dessa linha daqui. Você não me amava, você me explorava. Ela começou a chamar pessoas da família para conversar, para dizer, a partir de agora acabou. Entende? Assim como a gente ama a Deus gratuitamente, e a gente não, se a gente amá-lo com vistas ao céu, com medo do inferno, é porque a gente não tem amor nenhum. A gente tem ganância e covardia. E se a gente amar o outro como se o outro fosse a nossa escada, a gente não ama o outro. Entende? É preciso amar a si, respeitando a si, como um fim em si mesmo. A gente não é meio de ninguém. A gente não é trampolim de ninguém. A gente não é escada de ninguém. Só que não é bagunça, não. Ou seja, quando Jesus diz amar o outro como a si, ele está dizendo, vocês não são objetos de ninguém. Vocês não são lixo de ninguém. Vocês não são descartáveis. Entende? Vocês não são. Isso é um mandamento de Deus. Não sejam meios para ninguém. Não sejam instrumentos na mão de ninguém. Acabou a brincadeira. Amem-se gratuitamente. Cuidem de si. Cuidem de si. Acabou a relação abusiva. Acabou o casamento abusivo. Acabou a sexualidade abusiva. Acabou a relação de sujeitos com objetos. Porque ninguém é objeto de ninguém. Acabou. Vamos parar com isso, acabou. Jesus está dizendo que essas duas leis são as maiores leis das 613 leis. Ou seja, 611 leis são restos. E haja lei. Tem lei pra cacete na Bíblia. Mas nenhuma lei pode ser superior a relações de amor que não funcionalizem, que não coisifiquem, que não tratem como instrumento, que não tratem como lixo Deus, o outro e nós próprios. Nenhuma lei. Por isso eu queria terminar lembrando um fato e uma frase. Se Jesus fosse parar para escrever, Jesus não escreveu nada, né? Se fosse escrever uma lei, ele diria o seguinte: ama o outro como a si, vírgula. Não torne o outro meio, mas não seja otário para ninguém.
ninguém tem que ser otário. Ser bom não é ser otário. Sabe? E depois tem gente que gosta. Fiz tudo pelo fulano, ele não reconheceu. Deixa de ser otária. Levanta essa cabeça. Levanta essa cabeça. Tem amor próprio. As pessoas gozam em serem otárias. Elas se sentem bem. Sabe? E bota Deus no meio. Porque o que me interessa é servir. Eu sou servo. Tá de brincadeira? Amar o outro como a si já mostra que servir não tem a ver com servilismo. Mas eu lembro que em 1521, Lutero está na dieta de Worms. Tá ele e o alto clero enviado pelo Papa Leão X, junto com imperadores, reis, nobreza de grande parte da Europa, mas sobretudo da Alemanha. Ele está ali. E a dieta de Worms começa com um processo inquisitorial contra o Lutero. E aí, o Papa manda um cardeal para lá, chamado Cardeal Aleander, que era um jovem teólogo e tal, e abre as obras de Lutero, do jovem Lutero, numa mesa enorme, e pergunta: essas obras são tuas? Sim, são minhas. Você as renuncia? Como quem diz, tem heresia aqui. Sabe? No ápice da Inquisição. Século XVI. Então, você renuncia? Ele fala assim, olha, tem que pensar. Como assim pensar? É sim ou não? Ele falou assim, não, eu não posso me colocar em perigo. Mas também eu não posso falar que eu renuncio tudo, não é assim. Eu peço um dia para pensar. E aí, eles dão um dia. E dizem os textos que Lutero fica a noite inteira lutando contra Satanás. É claro que cada um tem um Satanás que merece, mas o Satanás de Lutero era um Satanás muito interessante. Era a covardia. Eu não sei se vocês sabem, no processo inquisitorial dessa época, você tinha que falar com as autoridades eclesiásticas olhando para baixo. Algumas vezes com a cara no chão. Então, dizem os historiadores que no primeiro dia ele estava com capuz, porque ele era monge agostiniano e padre, olhando para baixo, respondendo. Quando ele vence o Satanás da covardia, ele aparece no dia seguinte e tira o gorro e olha cara a cara. E aí perguntam de novo para ele, renuncias? E era só dizer sim, não, só podia dizer isso. E ele começa a falar, e eles começam a gritar, renuncia, renuncias, renuncia. E começa. E ele fala, gritando, se não me provarem pela simples razão, ou pelas escrituras, que o que eu escrevi vá contra a fé e a razão, então eu digo, aqui estou e aqui eu fico. Não posso, nem quero retratar-me de coisa alguma, porque trair a consciência não é justo e nem seguro. Amém. Isso é amor próprio. Cabeça ereta. Sem teologia do cagaço. Sem medo de punição. Sem se submeter a um olhar que nos submete. Em nome de Deus, em nome do inferno, em nome do diabo, em nome do Bolsonaro, em nome do Lula. Não interessa. A gente não nasceu para ser meio, para ser função, para ser objeto de ninguém. Nem do Deus das nossas religiões. Nem desse Deus. Está na hora da nossa reforma começar com a nossa cabeça ereta. Aqui estou. Aqui eu fico. Eu vou amar, mas jamais vou me anular. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos continuar nossa festa da fé. Vocês batem em palma porque só tem maluco nessa comunidade, né? E aí... Ô, Dília, já tá feliz. Mas é bom ser maluco, se a normalidade é isso, né? A gente tem que ser maluco mesmo. Vamos para frente.
Vamos celebrar a nossa Eucaristia. Eu vou pedir para vocês pegarem pãozinho, vinho, suco, ou o que tiver. Essa mesa é para a gente se alimentar de coragem. De coragem, não de covardia. Talvez essa mesa também tenha esse significado. Jesus vai ser abatido no suplício da morte de cruz. Mas ele olha para si, no meio de uma mesa, de uma festa judaica da Páscoa, e diz assim: quer saber de uma coisa? Eles me tratam como lixo, mas eu sou alimento. Olha que grandeza, olha que altivez. Eles vão me tratar como objeto descartável, mas eu sou alimento. Eu não vou inclinar minha cabeça. Por isso ele pega um pedaço de pão, dá graças e o parte, e distribui entre as amigas e amigos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por todos e todas vós. E de forma semelhante ele eleva um cálice com vinho, e também agradece, e diz: tomai e bebei, isto é o meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será entregue por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim, fazei isto, comam de mim, porque eu sou alimento e não objeto. Eu sou alimento, eu não sou objeto, só que não tem bagunça aqui não. Mas saem daqui para vocês serem alimentos, para gerarem sabor, porque vocês são valiosos e valiosas, porque a vida ganha mais sabor, porque vocês existem. Não deixa ninguém achar que vocês são podres. Vocês não são podres. Vocês são saborosos e saborosas. Façam isto em memória de mim. Se transformem em pão e vinho. Tragam doçura. Tragam sabor à vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Vem o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, mas também o sabor, sabe? A autoestima, a vida satisfeita e satisfatória, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos cantar igual a Jesus, Cancioneiro 116. Quero ser igual a Jesus, caminhar seguro na luz, conhecer ao Pai e fazer sua vontade. Tudo aquilo que Jesus aqui fez, também quero eu fazer. Quero ser igual a Jesus, caminhar seguro na luz, conhecer ao Pai e fazer sua vontade. Tudo aquilo que Jesus aqui fez, também quero eu fazer. Demonstrar amor, como Ele mostrou, e também pregar, como Ele pregou. Quero ser exemplo de vida, como Ele foi pra mim. Quero ser como Jesus. Quero ser como Jesus. Quero ser como Jesus. Quero ser igual a Jesus.
conhecer ao Pai e fazer sua vontade. Tudo aquilo que Jesus aqui fez, também quero eu fazer. Demonstrar amor, como Ele mostrou, e também pregar, como Ele pregou. Quero ser exemplo de vida, como Ele foi pra mim. Quero ser como Jesus. Quero ser como Jesus. Quero ser como Jesus. Patrícia e Eurico ontem tocaram na Vila Mimosa. Fizemos um culto lindo. Euricão e Patrícia tocaram, cantaram. Eurico ainda deu uma palavra. Foi muito bonito mesmo. Olha, nessa semana nós temos como aniversariantes. Hoje, a Tatiana Martins, Pedro Couto. Dia 1, Cauê Dias, Regina Moraes e Ruth Terezinha Pinto. Dia 3, Lourenço, né, que a gente celebrou aqui, o neto da Celi, e o Neno. E dia 4, a Ana Luz, filha do Edson da Ana Paula. Tem alguém desses nomes que está com a gente aqui hoje? A Regininha da Vila Mimosa, também amanhã, celebramos hoje, ela veio aqui no culto, fizemos uma celebração bem bonita aqui com ela e com a Celi no final. Então, que a nossa bênção, né, se estenda a todo mundo, a Ana Luz, a família do Edson toda, ao Neno, a Ana, a Regininha, todas as pessoas aqui mencionadas. Semana que vem nós vamos celebrar com o Edson, a gente vai celebrar a morte, o Dia dos Mortos. Vamos celebrar nossos ancestrais, vamos agradecer por pessoas que amamos e já se foram, vamos celebrar pelos ancestrais da ICI, que são vários, gente muito querida que continua nos inspirando. Então, vamos fazer um culto das boas mortes, né? Vamos fazer esse culto semana que vem com o Edson. Legal? Cristina, você ia falar, minha amiga? É que tá ligado aqui, não sei se você queria falar. Alguém tem algum aviso, alguma coisa que queira dizer? Algum pedido para a gente terminar? Senão, vamos que vamos. Vamos, então, pedir a bênção de Deus, terminar nossa celebração, para que todo mundo tenha um excelente domingo, uma semana maravilhosa, um feriado muito bom. Que a graça de Deus, que é pai, que é mãe, que é irmão, que é irmã, que é nosso amigo de caminhada, amigo de destino na terra. Que essa graça nos fortaleça nas direções do nosso amor a Deus, a outro e a nós. Que a vida inspiradora de Jesus de Nazaré, que as transformações, as reformas do Espírito Santo promovam em nós uma vida de plenitude, de felicidade, uma vida de alegria, mas também de muita maturidade. Amém.